Vamos então de tag literária? Oi gente, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos responder uma tag literária, a tag Isso ou Aquilo, que eu encontrei lá no canal do Umbucaholic. Se você não é inscrito no canal, já sabe, então se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho para receber todas as notificações e aproveita para me seguir lá nas redes sociais, principalmente o Instagram, que eu estou sempre por lá. Faz um tempinho já que eu não respondo nenhuma tag literária aqui no canal, eu já tava com saudades, então eu fui pesquisar algumas e eu encontrei a tag Isso ou Aquilo no canal do Umbucaholic, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Não é uma tag nova, porém eu não encontrei nada muito novo e as perguntas dessa tag me deixaram com vontade de respondê-la, então eu vou trazê-la aqui pra vocês. São 16 perguntinhas e eu vou deixar todas aqui na descrição do vídeo para caso vocês queiram responder também. Bom, vamos lá então. Primeira pergunta: livro único ou série de livros? Depende. Eu adoro série de livros, mas eu acho que no momento eu tô preferindo livros únicos por conta da rapidez, né? Então assim, começa um livro, já li a história, tem começo, meio e fim e pronto. Séries de livros normalmente são muito mais demoradas, os livros são muito maiores, então eu acredito que no momento eu esteja preferindo mais livros únicos. Porém, eu amo séries literárias. 2. Capa dura ou brochura? É inegável que capa dura fica a coisa mais linda na estante, mas pra ler, se a gente estiver falando mesmo pra ler, eu prefiro brochura, porque ele é muito mais fácil de manusear. Capa dura, dependendo do livro, se o livro for muito longo, fica bem desajeitado também, então eu acho que pra ler eu prefiro brochura. Acho não, né? Pra ler eu prefiro brochura. Mas se a gente estiver falando de na estante, esteticamente, eu prefiro com certeza capa dura. 3. Romance contemporâneo ou romance de época? Romance contemporâneo. Eu gosto de histórias de romances de época, porém eu não tenho o costume de ler tantos. A grande maioria dos livros que eu leio são livros contemporâneos, romances contemporâneos, e acaba que eu me identifico muito mais com as histórias de um modo geral contemporâneas, ao invés das de histórias de época, seja romances ou qualquer outro tipo. 4. Ler de dia ou ler de noite? Então eu prefiro ler de dia, porém durante o dia eu não tenho muito tempo por conta do trabalho e outras coisas, então acaba que eu leio mais à noite. Ultimamente eu não tenho conseguido ler tanto, já tô falando isso aqui há algum tempo, mas eu prefiro ler de dia. No entanto, o que eu consigo nos últimos tempos é ler à noite. Com spoiler ou sem spoiler? Sem spoiler. O que eu gosto, às vezes, é saber uma coisinha ou outra ali sobre o enredo principal, uma sinopse mesmo, né? Então eu não gosto de spoilers, mas eu gosto de sinopses. Eu gosto de, quando eu vou ler alguma coisa, eu gosto de saber do que a história se trata, mas sem spoiler, tá? Spoiler péssimo. Inclusive, quando eu vou ver alguma resenha, algum vídeo, sempre vou atrás do que não tem spoiler. Se tem spoiler, eu já saio fora. 6. Livros curtos ou calhamaços? Livros curtos. Embora eu tenha vários calhamaços, principalmente se a gente estiver falando de livros de fantasia que normalmente são mais longos, né? São livros com muitas páginas. Eu prefiro sempre livros que são mais curtos. Gosto muito de ler contos, novelas também, então eu sempre vou preferir livros mais curtos. 7. Fantasia ou fatos reais? Aí depende. Eu gosto muito de ler sobre coisas que aconteceram, mas eu também gosto muito de viver ali no mundo da fantasia, então eu acho que pra essa pergunta é meio a meio. 8. Ler em silêncio ou ler em voz alta? Em silêncio. Com certeza, eu nem consigo, na verdade, ler em voz alta. Eu prefiro ali, quietinha mesmo, lendo aqui na minha cabeça. É muito mais confortável, pra mim, pelo menos. Capa original ou de filme? Com certeza, capa original. São raras as exceções. Tem alguns livros que eu até gosto, acabo gostando mais das capas de filmes do que das capas originais, mas assim, são raros mesmo. Normalmente, sempre as capas originais são as melhores. 10. Ler em casa ou ler em qualquer lugar? Prefiro 1000 vezes em casa, mas aí eu vou voltar até para aquela questão de que eu só consigo ler à noite, então acaba que eu leio mais em casa mesmo. Antes, eu até conseguia ler em alguns outros lugares, mas no momento só consigo ler em casa praticamente, e é o que eu prefiro. Pelo menos eu tô em casa, eu tô no meu conforto, consigo ler mais tranquila do que se eu estiver em outros lugares. 11. Terminar um capítulo ou parar em qualquer página? Na grande maioria das vezes, termino o capítulo. Pra mim é muito
muito difícil simplesmente parar em qualquer página, parágrafos aleatórios, porque depois eu perco totalmente o fio da meada da história, eu perco ali o embalo da história. É muito mais difícil se eu paro em qualquer lugar, então eu faço sempre o possível para conseguir terminar o capítulo quando eu tô lendo, ou pelo menos terminar naquelas pausas entre os capítulos, né? Que normalmente tem espaços ou tem ali algum iconezinho para poder dividir. Porque pra mim, pessoalmente, interromper a leitura em qualquer página me tira do embalo da história. Eu até às vezes tenho que ler um pouquinho antes pra me recordar do que estava acontecendo pra continuar. 12. Livraria física ou virtual? Pra comprar virtual, não tem como. Não dá nem pra comparar os preços, né? Eu compro muito os meus livros pela Amazon e não dá nem pra comparar entre comprar na Amazon e comprar em alguma livraria física. Porém, eu gosto muito de ir à livraria, então sempre que eu consigo eu dou uma passadinha lá, nem que seja só pra ficar namorando mesmo os livros, mas pra compra sempre virtual. 13. Nunca mais ler o seu livro favorito ou só ler ele para sempre. Só ler uma vez. Por quê? Existem muitas histórias incríveis esperando para serem lidas, e assim, por mais que eu tenha xodozinhos ali, eu sou uma pessoa que raramente, mas muito raramente mesmo, faço releituras de histórias. Até hoje eu só reli 2 livros, que é Um Dia e um Amor para Recordar. Um Dia, né, um dos meus livros favoritos da vida inteira. Provavelmente até se a gente, né, puxar uma sardinha ali, é o favorito da vida que eu tô sempre falando. E O Amor para Recordar também é um dos meus livros favoritos. Eles foram os únicos livros que eu já reli. Eu tenho até um projeto em que eu gostaria de reler alguns outros livros, mas com certeza eu preferiria ler apenas o meu livro favorito uma vez para poder ler os outros, porque eu tenho um monte de livros incríveis aqui que eu quero muito ler. 14. Escolher depois de ler a resenha ou depois de ler a sinopse? Depende muito. Se é um livro que eu tô muito na indecisão, que eu quero ler, mas eu ainda tô um pouco indecisa, eu vejo a sinopse e normalmente procuro resenhas em vídeo também, sem spoilers, né? E também normalmente de pessoas que eu já acompanho, porque são gostos parecidos com os meus, então acaba que sempre bate, né? A opinião da pessoa com o que eu acabo sentindo, que eu acabo tirando da leitura. Mas normalmente eu decido mesmo mais pela sinopse. 15. Viver por um dia só seu livro favorito ou trazer o personagem favorito pro seu mundo definitivamente? Com certeza trazer o meu personagem, porque pensa, eu adoro livros dramáticos, eu gosto muito de histórias que são distópicas, então imagina eu vivendo, por exemplo, no mundo de Jogos Vorazes, sem condições. Eu dei o exemplo de Jogos Vorazes porque é uma das minhas séries literárias favoritas. Então, sem condições. Não tem como, imagina, gente, eu não duro. Assim, na primeira prova ali na arena já fui de base já, então não tem nem como. Agora, eu não me lembro agora de ter algum personagem literário favorito, mas eu traria, de repente, a Emily de Quero Ser Bette Leavitt, que é um dos meus livros favoritos, de romance, é um livro nacional. Talvez eu trouxesse ela aqui pro meu universo pra gente dançar balé, pra ela me ensinar algumas coisas. E a última pergunta, e-book ou livro físico? Físico, sempre. Eu gosto muito do físico, do objeto, de pegar, tocar, tanto que eu adoro comprar os livros justamente pra tê-los na minha estante. É claro que eu leio melhor no Kindle, não sei nem porquê, mas acaba que é muito mais fácil e muito mais confortável ler, principalmente eu que passo muito tempo fora de casa, então pra mim ter a praticidade ali do Kindle, né, que é só uma coisinha pequena e não ocupa espaço e nem peso na mochila, é excelente, mas eu com certeza prefiro físicos por conta disso que eu disse, de ter ali o objeto, conseguir pegar e tudo mais. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Fiquei indecisa em várias perguntas, mas é isso mesmo, a intenção da tag é justamente essa, trazer um pouquinho dos nossos gostos, das nossas experiências, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, eu vou deixar o vídeo e as perguntas aqui na descrição. Se vocês tiverem interesse em responder a tag, é só responder e me marca lá que eu vou adorar ver. Vou ficando por aqui então, espero vocês no próximo vídeo aqui no canal. Tchau!